bom demais estar aqui, queridos. Obrigado, pastora Nilce. É sempre uma honra, estar aqui nessa igreja linda, abençoada. Tem feito a diferença nessa região, sem dúvida, impactado, Foi à toa que Deus plantou vocês aqui, nós como igreja, para fazer a diferença e, de fato, plantar o reino de Deus neste lugar. Antes de eu entrar na mensagem, eu queria chamar aqui o Ricardo Boing. Vem cá. Ele é um dos guerreiros legendários para a Bacaxi. Eu queria que ele testemunhasse um pouquinho, para que você pudesse conhecer um pouco do ministério de homens, pensando na intencionalidade, aquilo que o guerreiro, a forma como Deus trabalha em todo o processo. Então ele prometeu que vai tentar resumir. E se ele fosse contar a história dele aqui, eu nem iria pregar mais, eu deixaria com ele aqui, mas ele vai tentar resumir um pouquinho, principalmente os homens, as famílias aqui da IBER, possam conhecer um pouquinho mais, principalmente os guerreiros, como é que, de alguma maneira, Deus tem trabalhado. Então, Ricardo, manda ler, meu querido. Graça e paz, igreja. Bom, eu vou tentar ser breve. Como o pastor falou, a minha história de vida é um pouco complexa. Eu, antes de estar frequentando os guerreiros, eu era extremamente somente profissional. Meu negócio era só trabalho, a família ficava de lado. Meu horário de trabalho começava às 7 da manhã e terminava às 10 da noite. Então minha família ficava sempre de lado. E não somente o trabalho, como servir também na igreja. Eu sirvo na igreja há 16 anos, o tempo que eu estou membro da IBB. Então eu vou passar para vocês assim, que depois que eu fiz o grupo de guerreiros, há 4 anos atrás, isso me modificou muito, começou a me mudar minha visão. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu não acompanhei o crescimento dela. Como é que eu posso relatar para vocês? Eu não tive muita convivência com ela justamente por causa do meu trabalho. Meu trabalho exigia demais e eu acabava deixando a minha família de lado. Depois que eu fiz o primeiro tempo, os 3 livros de Cada Homem é um Guerreiro, a minha família modificou. Eu comecei a colocar tempo, eu comecei a impor o meu tempo, a trabalhar em horário comercial, das 8 às 6 da tarde. Esse foi o meu horário. Sábado eu trabalho o dia inteiro, mas eu estou mudando também para dificultar, para trabalhar até meio-dia. Então, a partir disso, a minha vida mudou. Hoje, eu já tenho, depois desses 4 anos como guerreiros, eu já formei um grupo de guerreiros dentro da igreja. E hoje, já fazem 7 meses que eu estou com 3 grupos de guerreiros durante a semana, liderando esses grupos, para que possa trazer homens para Jesus, que possa modificar os homens, como eu fui mudado, como eu mudei a minha vida. Comecei a modificar devido aos guerreiros. Quando eu estava terminando meu grupo de guerreiros, eu resolvi subir a montanha. Eu sou um legendário também. Eu resolvi subir a montanha. E lá, quando eu estava na montanha, Deus falou comigo, modificou mais ainda a minha vida. Ele alterou mais ainda o que eu pensava. Hoje, a minha família, eu sou grato pela família que eu tenho, eu sou grato pela esposa que eu tenho, e sou grato pela filha que eu tenho. Hoje, eu saio todo mês eu tiro um dia da semana para sair com a minha filha, somente eu e ela. É o tempo que eu tenho com ela, para saber o que ela tem, o que ela pensa, como é que ela está. Eu não tinha isso. Hoje eu tenho minha filha mais próxima de mim. Hoje ela está mais próxima de mim do que a da própria mãe. Muitas vezes eu não escutava minha filha, não escutava minha esposa. Hoje está diferente. Então a cada grupo de guerreiros que eu estou liderando, muda cada vez mais. A gente pensa, não, eu vou ser um guerreiro, eu vou fazer um grupo de guerreiros e tá bom. Não tá, eu não aprendi tudo. Eu tenho sede, e essa sede da palavra do Senhor me trouxe a ser líder de grupos de guerreiros. E essa liderança, cada dia eu aprendo mais.
Esses grupos de guerreiros são 7 homens dentro de uma sala, falando sobre a sua vida, falando sobre o que acontece contigo, estudando um livro a qual nos ensina a respeitar a nossa família. Então, para ser breve, pastor, para não te atrapalhar muito, eu aqui trago para vocês a palavra. Homens, esposas, façam seus maridos fazer um grupo de guerreiros. É muito bom. A mudança de vida é excelente, tá? É um tempo de luta. Não sei se posso falar o tempo aqui para o pastor, o tempo que é. Os 3 primeiros livros são 9 meses. São 9 meses de estudo e é uma vez por semana o encontro dos homens. É a luta. O primeiro livro, para quem não lutar, já desiste. Mas para aquele que é perseverante, vai conseguir. Assim como eu consegui. Eu não tinha obrigação nenhuma para liderar grupo de guerreiros. Eu fiz os meus 9 meses. Mas a fé é tão grande, ver a mudança dos homens como aconteceu comigo, que eu estou liderando outros grupos. Amém? Amém. Bom demais, sem dúvida, muito mais do que um ministério, muito mais do que algo pontual, mas é um movimento de Deus que tem transformado homens, que tem refletido em suas famílias. Eu tive o privilégio também de fazer o primeiro grupo de guerreiros, já estou no meu 3º também, sou legendário. Então foi um tempo onde Deus trabalhou muitas coisas. Você acredita que Deus responde oração? Você acredita? Então é um tempo, quem sabe você precisa de respostas, você homem precisa de respostas. É óbvio que nós vamos buscar na presença do Senhor, mas quando nós nos unimos em unidade, por isso como igreja nós caminhamos juntos em unidade, porque um ajuda o outro, um apoia o outro. Por isso que nós temos pequenos grupos, por isso que nós incentivamos, por isso que de alguma maneira você é homem, está sendo desafiado, quem sabe, né? A sua esposa vai bater no canto aí, você falou, e aí, bora, vai fazer guerreiros, né? E aí está aí para ser apoio, para ser bênção juntos como igreja. Nós estamos na série Pai Nosso, é isso, pastor Rodrigues? Pai Nosso. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6. Eu creio que é um dos textos mais conhecidos, se não talvez o mais lido, pensando na oração do Pai Nosso. Uma oração muito conhecida, com base nesse texto, a partir desse texto, com base num versículo que nós vamos conversar essa noite. Eu quero ler junto com você, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, vai aparecer no telão aqui também, olha só. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Queridos, por muito tempo eu repetia essa oração. Eu aprendi, minha mãe me ensinou desde criança a fazer essa oração. Eu me converti com 18 anos. Eu vim do catolicismo e durante toda a minha infância e adolescência eu entendia que essa oração buscava um Deus, era direcionada a um Deus. Mas na minha experiência era um Deus distante, um Deus aonde Ele cuidava, mas tão distante. E quando eu me converti, eu aprendi a olhar para essa oração, entendendo que Deus queria se relacionar comigo, que a dimensão daquilo que, quando nós buscamos a Deus e cremos que existe um Deus que responde às nossas orações, é porque é um Deus que está perto de mim, não longe. É um Deus que se relaciona comigo, e não um Deus que está à parte da minha vida, da minha história. Quando nós olhamos, e principalmente na segunda metade ali, quando ele começa no versículo 11, a falar, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, nós podemos ver 3 dimensões. Quando ele fala, dá o pão de cada dia, ele
falar realmente pensando no material, naquilo que nós pegamos, aquilo que nós tanto necessitamos e aquilo que nosso corpo precisa. Quando nós olhamos ali, onde Jesus nos ensina a orar, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, ele está falando de uma dimensão espiritual, onde nós vivemos numa realidade, convivemos, nos relacionamos com pessoas, onde muitas vezes nós precisamos aplicar esse perdão. Não é fácil muitas vezes, mas é necessário. E ele também nos ensina, quando ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, uma dimensão moral, onde nós precisamos diariamente buscar segurança nele, uma vida, uma conduta reta, certa, diante da presença dele. John Stott, um teólogo cristão, ele fala: é através da criação do Pai e da sua providência que recebemos o pão de cada dia, e é através da morte expiatória do Filho que recebemos o perdão dos nossos pecados, e é através do poder do Espírito Santo que habita em nós que nós somos livrados do maligno. Então aqui ele fala sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que providencia esse pão nosso de cada dia, o Filho que se entregou por amor a mim, por amor a você, e através da morte dele, nossos pecados são perdoados, nós somos lavados, nós somos libertos, e através do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, você que é filho de Deus, filha de Deus, através desse Espírito Santo que nós caminhamos cada dia, nós somos libertos, livres de todo mal, livres de todo mal. E o versículo que nós vamos focar hoje, o tema da nossa mensagem, é o Pai Nosso, Deus provedor. Você acredita que Deus ele é o provedor da sua vida, da sua história? Deus tem cuidado, tem te sustentado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. No versículo 11, ele fala: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quando nós olhamos para esse versículo tão pequeno, mas tão profundo diante da palavra de Deus, diante do contexto daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que nós vivemos hoje, a palavra cada dia, quando nós vamos lá para o original, tem e diz respeito ao hoje mesmo, aquilo que nós nos alimentamos hoje. Se nós fôssemos resumir, não vou pensar amanhã, depois amanhã ou no próximo mês, não, hoje. O que eu preciso hoje? Quais são as minhas necessidades de hoje? Aquilo que de alguma maneira eu preciso e necessito, pensando no hoje. Se nós fôssemos pensar numa paráfrase, se nós fôssemos reescrever esse texto pensando na linguagem de hoje, poderíamos pensar assim: ajuda-nos a conseguir a vaga quando for ao mercado para fazer as compras para o almoço de hoje. Ajuda-nos a ter alimento suficiente em nossa mesa para que possamos nos alimentar e repartir com mais alguém que pedir nossa ajuda hoje. A grande experiência da oração do Pai Nosso, e ao estudarmos como nós estamos estudando, tanto lá no Bebê Bacaxiri, Bebê Pinhais, Bebê Uberaba, e nas nossas congregações, quando nós olhamos para o Pai Nosso, é esse instinto de buscarmos viver experiências na presença de um Deus que cuida de tudo e de todos, um Deus que provê. Um Deus que provê, Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece as minhas dores, Ele conhece aquilo que mais me traz alegria, aquilo que mais traz tristeza, Ele conhece. E nós vamos refletir com base nesse versículo. Eu quero trazer algumas observações. Deus, Ele é provedor para o nosso corpo. Toque em você, faz assim, se belisca um pouquinho, dói se beliscar. Nós somos corpo, nós temos um corpo, Deus nos criou. O Salmo 139 fala que Ele nos criou de uma forma especial e admirável. Nós fomos formados no ventre da nossa mãe de uma maneira admirável, única. Por mais que nós possamos ter semelhanças aqui, por mais que você seja, o seu filho tem a sua cara, ainda assim ele é único, ele é diferente de você. Por mais que nós somos uma família
uma família de fé, e nós tenhamos semelhança, ainda assim nós somos únicos na presença do Senhor. Ele nos fez de forma única. E quando nós olhamos Jesus, onde Jesus vivia numa sociedade, assim como nós vivemos hoje, onde existe a necessidade de diariamente eu me alimentar. Se alguém aqui ficar sem comer o dia todo, quais são as possibilidades dessa pessoa ficar bem de pé? A gente sabe que são poucas, sabe? Nosso corpo começa a adoecer, ele fica fraco. Sabe quando você acorda rápido aqui e não consegue tomar café, e você vai, de repente você tomar, porque o nosso corpo depende. Então Deus, como provedor, Ele cuida do nosso corpo. Queridos, nós vivemos uma sociedade onde infelizmente ainda é real a necessidade da pessoa pensar o que vai comer hoje, o que ela vai comer hoje. Existem campos de refugiados onde crianças crescem sem ter uma refeição no dia. Essa é uma realidade ainda que existe. Talvez você conheça pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. Mas quando nós olhamos para o Deus provedor, Deus não cuida apenas de algo pontual. Nós olhamos a história, nós sabemos que Jesus, Ele morreu pelo ser humano inteiro. É muito mais do que eu aceitar a Cristo Jesus, Ele transformar minha realidade espiritual. Mas a realidade é aquilo que Cristo me fez. Ele me transformou na minha vida, Ele me transformou por completo, até mesmo o meu físico. Você já olhou para uma pessoa um dia e falou: puxa, você está mal demais, hein? Porque, sabe quando a pessoa está cansada, está até triste assim. Queridos, quando Cristo habita em nós, quando o Espírito Santo habita em nós, até mesmo a nossa forma de se portar, o nosso corpo responde a isso, porque Ele nos transforma por completo. É por isso que nós vamos ao médico. É por isso que nós fazemos check-up todos os anos. Nós precisamos, de alguma maneira olhar. Por isso que nós fazemos exercício. Eu não vou nem fazer pergunta quem é que faz exercício aqui, para nós não termos dificuldade, melhor não, pastor? Mas sinta-se desafiado, porque se nós não fazemos exercício, se nós não cuidamos do nosso corpo, qual é a resposta que nós estamos dando para esse Deus que é provedor, que cuida de tudo, até mesmo do nosso corpo? Quando eu sou transformado, a minha realidade é transformada por completo, não é pontual. Isso não transforma só meu coração, meus pensamentos, mas fazendo isso automaticamente, isso é refletido até na forma de eu me portar, na forma de me vestir, na forma de me cuidar do tempo. Isso cura as nossas emoções. O Evangelho que cremos muda toda a história da pessoa. Ela muda toda a história da pessoa. Eu lembro uma vez que nós tivemos uma experiência com jovens bebê bacaxiri, e nós entregávamos sopão de madrugada para os moradores de rua. E teve um morador de rua que ele falou assim: eu preciso de ajuda, eu quero mudar a realidade. Porque hoje, infelizmente, a realidade de muitos moradores de rua, eles querem viver na rua, porque lá eles não são cobrados, eles não, ninguém fica enchendo o saco deles no sentido de regras ali, eles vivem do jeito que querem. Então muitos desejam, infelizmente, essa realidade. Mas na certa ocasião, esse aí falou assim: eu quero ajuda. E lembro que nós levamos ele para a igreja, nós fizemos junto com o braço social lá, a ONG, que vocês conhecem, a PC, e nós, na época, tinha um chuveiro na igreja. Ele foi tomar banho lá na igreja, ele tomou banho, trocou de roupa, buscou, ele falou assim: eu preciso me sobreviver. E nós buscamos trabalho para ele, e ele mudou de vida. Ele não apenas conheceu o amor de Cristo Jesus, porque ele falava assim: todo mundo que me entregar comida, todo mundo que entrega, fala de Cristo Jesus. É que esse Deus, Ele transforma a minha vida. Mas até agora, eu estou aqui. É óbvio que depende muito mais da pessoa do que quem está ajudando, mas naquele momento ele teve a oportunidade, e nós como igreja tivemos a oportunidade de alguma maneira dar a direção para que ele pudesse achar um caminho. Ele achou, ele foi transformado, ele saiu das ruas. Quando nós entendemos que o Evangelho que cremos muda toda a história, é isso que Jesus faz. Por isso que nós temos um Deus que é provedor, e Ele cuida da totalidade, da integralidade. A fé em Jesus, que nós temos em Jesus, a vida que nós temos em Jesus, precisa refletir em nós, nas nossas atitudes, a nossa forma de se portar. De que maneira que você tem visto esse Deus que
cuida a cada dia. Nós vamos falar um pouquinho sobre o pão de cada dia, mas de que maneira que você vê Deus como provedor, cuidando da sua vida e te dando a oportunidade de você se portar como um filho, como uma filha de Deus, buscando dignidade na presença dEle. Quando nós olhamos Deus provedor, nós sabemos que Deus sustenta os seus filhos. Por isso, quando nós lemos, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, nós podemos entender que Ele é quem nos sustenta. Enquanto eu ficar preocupado com o amanhã, eu vou viver buscando coisas, pensando no amanhã, eu esqueço hoje. O meu filho, eu tenho 3 filhos, João, Davi e Pedro. Mas o João em específico, que é o nosso primogênito, que está com 7 anos, ele é muito parecido comigo. Então ele olha, esses dias ele estava cozinhando, e estava para acabar o gás. Aí ele escutou. Aí ele ficou todo preocupado: papai, mas a gente vai comprar o gás agora ou depois? Eu falei: calma, João. Aí passou uns 10 minutos: mamãe, já acabou o gás? Não, João, não acabou o gás, fica tranquilo. Mas quando a gente fica muito preocupado, a gente não pensa no agora. O gás estava lá, estava funcionando, estava esquentando a panela, estava saindo, ia sair o almoço sem problema nenhum. Mas enquanto nós estamos estivemos preocupados pensando no depois, nós esquecemos aquilo que Deus já está fazendo, Deus já está provendo, Deus já está cuidando. Você sabe por que nós oramos antes da refeição? Quem sabe você tem esse costume, quem sabe você não tem esse costume, mas para agradecer aquilo que nós já temos. Nós não oramos: Pai, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dará amanhã. Não, obrigado por esse alimento que está sobre a mesa, pelo cuidado, pelo sustento do Senhor. Aleluia. Obrigado pela cama. Eu tenho o costume de orar com as crianças de dormir. Eu falo: Pai, obrigado pela cama que temos, pela casa que temos, pela coberta. Obrigado, porque isso são valores que às vezes a gente passa desapercebido e a gente fica pensando no amanhã e esquece que hoje Deus já está cuidando, Deus já está provendo. Deus sempre responde às nossas orações e muitas vezes a resposta, ela está na nossa cara e a gente fica preocupada no amanhã. Não dá, queridos. Jesus nos ensina a viver hoje sem ansiedade pelo futuro. Sem ansiedade pelo futuro. Quando confiamos no Pai, nós sabemos que Ele está cuidando dos detalhes. De coração, eu gostaria que o João, o mais metódico que ele seja, me acordasse de madrugada falando: papai, será que vai ter café amanhã para nós? Eu não ia gostar disso. Confia em mim, filho. E às vezes eu vejo Deus falando isso comigo: Tiago, confia em mim. Porque você está preocupado. Amanhã eu estou fazendo hoje, eu já estou provendo. Você precisa perceber, você precisa olhar com os olhos da fé. O que acontecia com o povo no deserto, quando eles estavam passando fome? O que Deus mandava para eles? Maná. E Ele mandava um dia sim, um dia não? Todo dia. Todo dia. E o que acontecia quando eles guardavam comida? Estragava. Qual é a resposta para isso? Qual é a mensagem clara para isso? Ei, se preocupe com hoje. Agora, óbvio, vamos falar humanamente falando, a gente quer ser estruturado, vamos planejar, não. Já que sobrou, vamos guardar para amanhã. Ei, é o pão nosso de cada dia. Se Ele falou que diariamente ia dar o maná, por que é que eu estou me preocupando com amanhã? Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 4, fala isso: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Olha só isso: o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro que recolherem nos outros dias. Então, quando chegava ali no 6º dia, Ele deu a ordem: aí vocês podem pegar o dobro, porque não vai estragar. Mas diariamente a porção necessária era colocada para eles. Se eles pensassem no amanhã, eles perdiam a oportunidade de viver aquela experiência do hoje. Nós precisamos
entender que Deus é o provedor, e Ele faz isso diariamente. Você tem essa percepção de Deus? Eu não conheço a realidade de muitos aqui. Quem sabe você fala, Tiago, você não tem ideia da dificuldade, das batalhas que eu e minha família, eu e minha casa vivemos. E queridos, eu não tenho dúvida, humanamente falando, é um desafio. Mas quando nós damos passos de fé, quando nós entendemos que o Deus, que é o nosso provedor, Ele dá a cada dia o pão necessário, quando nós entendemos o que é viver a experiência de fé, nós vamos confiar no Pai que cuida de detalhes, ou nós vamos insistir em ficar, Deus, será que vai ter amanhã? E Deus já está falando, eu estou te dando hoje. Vivam hoje, vivam hoje. Tem um texto que eu acho maravilhoso nele. Um texto que fala uma realidade dentro das preocupações da vida, daquilo que eu e você nós vivemos neste mundo, das percepções muitas vezes, dos desafios. E lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus falou algo interessante, algo que de alguma maneira eu e você nós precisamos ter gravado. Se você não tem isso na sua Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, versículo 25. Se você não tem isso gravado, sublinhado, selecionado aí, faça isso. E todas as vezes que você for murmurar, todas as vezes que você for esquecer de alguma maneira, que você se pegar questionando, Deus, o que está acontecendo? Leia esse texto. Olha só que Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 diz: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida em seus depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por vocês que se preocupam, porque vocês se preocupam com roupas, veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem suas próprias roupas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus que investe a erva no campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queima no fogo. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que tem uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, aquele que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Queridos, isso para mim poderia fechar a mensagem aqui. Vamos para casa e vamos refletir na nossa vida. Olha o cuidado desse Deus. A gente se preocupa com tantas coisas, não é mesmo? Nos incomodamos com tantas coisas. E Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. No Pai Nosso, nós afirmamos que nós dependemos inteiramente de Deus. Quando nós buscamos esse Deus, nós não buscamos Ele só porque nós precisamos nesse momento ou nessa área, mas eu dependo totalmente dEle, porque eu dependo dEle, eu desfruto de tudo aquilo que Ele tem separado para a minha vida. Eu não posso ver Deus como Deus provedor apenas quando eu passo por dificuldade. Eu não posso ver Deus como provedor apenas quando tudo está certo. Agora Deus está provendo. Deus está cuidando do hoje, Ele vai cuidar do amanhã, para sempre. Essa convicção, essa certeza, o Pai Nosso faz a gente buscar a um Deus que é presente e relacional. Lembra quando eu falei sobre, eu via Deus tão distante, mas quando eu reconheci Ele, me tornei filho de Deus, eu entendi que eu podia relacionar com esse Pai, que é nosso Pai, que é fiel
físico aqui nessa terra venha faltar, Ele, como Pai Celestial, não faltará. O pão nosso, nós podemos ver também que Deus, Ele ensina, como provedor, Ele ensina a repartir. Ele ensina a repartir, a transbordar. Como foi precioso escutar, né, sendo compartilhado aqui em relação, arrumando a igreja aqui, na rua, né, fazendo esse movimento aqui para poder levantar dinheiro para a juventude ir para o acampamento. Queridos, isso é ser igreja. Eu lidero um dos campos, EBB, lá no bairro Uberaba, e nós temos uma família lá, uma família que estava com dificuldade no telhado, entrando casa, uma família onde não pediu ajuda, eles não pediram, não verbalizaram, mas nós identificamos e nós começamos a ter uma atitude em relação àquilo. Nos juntamos, vamos arrumar esse telhado, vamos pintar essa casa, vamos ajudar isso aqui, queridos. Isso é transbordar aquilo que Deus está nos dando. O que Deus nos deu hoje? Ok, então isso nós vamos transbordar. O que Deus te deu hoje? E se você guardou só para você, ou você transbordou? O que Deus fez na sua vida hoje? E se você guardou só para você, ou você transbordou? Queridos, se nós guardarmos só para nós, é impossível viver uma fé cristã, uma caminhada cristã, olhando só para mim. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu perco a oportunidade de abençoar o próximo, de ser abençoado. Quando Deus provê na minha vida, Ele dá aquilo que é suficiente. Nós lemos no texto de Mateus: ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Não fique focado nisso. As coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que é acrescentado diariamente é o suficiente para mim e para você. Aquilo que é colocado na minha vida no dia a dia é suficiente para eu viver o extraordinário. O que eu acho mais extraordinário na oração do Pai Nosso é que nós não oramos pelo meu pão, mas o nosso pão. Por isso que nós repartimos. A partir do momento que eu guardo só para mim, então ele é meu. Então eu mudo a oração ali que Jesus, né, direcionou para nós orarmos. Eu mudo, meu pai, né, o meu pão, eu guardo para mim. Não. O privilégio de ser igreja é isso, é nosso. Nós compartilhamos, nós celebramos juntos, nós transbordamos um na vida do outro. Isso faz com que eu seja abençoado, você seja abençoado. Isso faz com que a gente viva o extraordinário de Deus. Você tem facilidade de repartir com o próximo? Ou você tem dificuldade? Se por acaso você tem dificuldade, comece a orar a Deus. Oh Deus, tem misericórdia. Primeiro pede perdão, e depois você fala: Deus, me dá a oportunidade de repartir. Tudo bem? Porque às vezes a gente acha que precisa de muito para repartir. Não, quando eu tiver, aí eu posso repartir. Não, quando Deus fizer isso, não, agora eu posso dar. Deus está nos convidando a clamarmos ao Pai que é nosso, a clamarmos a um Deus que dá o pão nosso de cada dia, para repartirmos aquilo que nós já temos. Aquilo que nós já temos. As oportunidades que nós temos. Assim como irmãos, famílias, pessoas que se levantam para arrumar um buraco na rua. Assim como a pastora Rodrigo compartilha conosco tantas coisas que essa igreja faz. Isso é bênção. Uma igreja viva, uma igreja que se movimenta e sem dúvida está deixando marcas nessa região, nessa localidade aqui, sem dúvida. Por quê? Porque está transbordando, porque é nosso, estamos repartindo. Isso é ser igreja. Jesus respondeu, Mateus capítulo 22, aqui no versículo 37: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. É uma direção de Deus. Amamos ao Senhor, e o reflexo desse amor faz com que eu ame ao próximo como a mim mesmo. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não trato ele de qualquer maneira, porque eu não me trato de qualquer maneira. Eu dou o melhor, porque eu busco viver o melhor diante da presença de Deus. O
que é que te sacia hoje? O que é que faz você ser uma pessoa completa? Um homem completo, uma mulher completa, um adolescente completo? O que é que te faz ser um guerreiro completo? Que o Warren certa vez disse que você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Enquanto os seus recursos, ou enquanto sua busca for nos seus recursos, esperando que vai entrar aquele dinheiro, vai entrar aquela situação, você vai continuar esperando e quem sabe se frustrando, porque você está buscando a provisão das suas forças. Enquanto nós não mudarmos a percepção e entendemos que Deus é o nosso provedor, e que sim, tem a nossa parte, o pão nosso de cada dia, Ele nos dá, mas o que eu preciso fazer? Qual é a minha parte diante disso? Eu não posso simplesmente, quem sabe um dia vai ser privilegiado, assim como o maná caiu do céu. Quantos milagres você já vivenciou? Quantos milagres eu já vivenciei? De cuidado, de sustento, de tantas oportunidades. Mas qual é a minha parte a fazer? Por isso que a oportunidade, quando nós oramos o Pai Nosso, é a oportunidade de transbordar e saber que quando nós buscamos em Deus a resposta às nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, nós já temos, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. E nessa noite, queridos, nós possamos sair daqui confiantes. E quem sabe você daqui nessa noite, você precisa da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Quem sabe você daqui essa noite, você precisa do milagre do Senhor. Meu desafio para você nessa noite, nesse tempo, é: tenha convicção, o sustento, que a provisão vem de Deus. Ele pode usar outras pessoas, Ele pode levantar pessoas, Ele pode usar de outras fontes de recursos, mas vem dEle, a direção vem dEle. Quando Deus dá a direção, Ele dá a provisão. Quando Deus Ele mostra, vai para cá, Ele vai dar a provisão, Ele vai dar cuidado, Ele vai dar o sustento. Eu queria finalizar testemunhando. No finalzinho do ano passado, eu e minha esposa, nós recebemos uma direção clara de Deus: mudem de lugar, saiam da região onde vocês estão e vão aonde eu estou plantando vocês. Nós moramos em Santa Cândida e nós vivemos, nós buscamos desde o finalzinho de 2022 para 2023 lá no campus da IBP Uberaba. E tínhamos um pequeno grupo, tudo na região, mas Deus estava falando: eu quero que vocês vivam a região, quero que vocês vão para lá. E a gente falou: Deus, só se for milagre. Hoje nós não temos condição de comprar uma casa, nós começamos a ver o aluguel de uma casa fora do comum. E Deus falando: eu estou dando uma direção para vocês. E quando nós demos um passo e nós começamos a falar: Deus, então, se o Senhor está dando uma direção, nós confiamos na sua provisão. E agora em fevereiro nós vamos nos mudar para uma casa. Deus cuidou de um processo onde nós nem imaginávamos. Ele abriu portas que nós não esperávamos, porque a gente ia ter que mudar as crianças de escola, e de repente Deus deu uma direção: não, eu vou mudar disso aqui. E Ele foi abrindo a porta, e eu, a minha esposa, a Ariane, nós tivemos uma experiência de fé, uma experiência de poder falar: Deus, obrigado, porque a nossa provisão não vem da nossa força, não vem do salário que recebemos ao final do mês, não, a provisão vem do Senhor. O Senhor dá a direção, e o Senhor dá a provisão. Qual é a provisão que você precisa nessa noite? Qual é a provisão que você precisa nessa noite? Quem sabe você precisa confiar em Deus para ter essa experiência. Queria convidar você a se colocar de pé neste lugar, neste momento, a fechar os seus olhos, e eu quero te desafiar essa noite a dar um passo. Quem sabe você precisa reconhecer que Deus é provedor da sua vida e Ele tem cuidado de você. Quem sabe você caiu na rotina e você simplesmente esquece
de perceber o quanto Ele já tem feito na sua vida. Mas essa noite, quem sabe Deus está te dando uma direção. Quem sabe alguma área, alguma situação específica. Quem sabe é uma situação onde só você sabe, só a sua família. Mas essa noite, se você entende que Deus, Ele é provedor, e você confia que Ele vai cuidar. Quem sabe você está igual meu filho João, questionando Deus, mas e aí? E aí? E tudo que Deus fala, ei, descansa, descansa. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele cuida, Ele sustenta, Ele te formou, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe porque o Pai nosso, o nosso Pai cuida dos seus e não desampara. Muitas vezes a gente vive como se Deus não olhasse para nós, Deus não se preocupasse. Queridos, essa noite eu quero te lembrar que existe um Pai que é nosso, que Ele se importa com você.